Sejam bem-vindos, empreendedores, no terceiro episódio do Garra Podcast. E hoje, uma pessoa, uma mãe, uma mulher, empreendedora, confeiteira, formada em administração, com vocês, Vanessa Pena, ou se não, a famosa Vanessa da Confeitaria. Seja bem-vinda, Vanessa, ao Garra Podcast. É um prazer enorme estar aqui. Parabéns, sempre inovando. E eu admiro muito sua ousadia. Comparo com a minha quando comecei. E tamo aí, vamos conversar, vamos bater um papo hoje. Legal demais. O intuito do Garra Podcast é empreendedores que têm sucesso, têm autoridade no seu segmento, vir aqui e compartilhar histórias, compartilhar os apertos, compartilhar os acertos, porque lá do outro lado tem muita gente que está empreendendo, que pode se espelhar na história, tem muita gente que quer iniciar, que pode se espelhar na história. Então, as histórias conectam e também inspiram e transformam pessoas. Com certeza. Por isso. E hoje, Vanessa, vamos falar um pouquinho mais aqui. Quem que é a Vanessa Pena? Quem que é a Vanessa da Confeitaria? Para quem não conhece, se apresente, fica à vontade. E é uma pergunta que é assim, tem hora que é complicada, a gente pergunta, quem é você? Você falar de você mesmo talvez fica um pouquinho receioso, mas fica tranquila. Tá tudo bem, né? É. Então, falar como como que é a Vanessa, como é você se olhar no espelho, né, hoje. Então, eu sou simples, uma menina que veio de família simples, amo meus pais, meus irmãos, a gente é muito apegado, sempre batalhando. Comecei a trabalhar numa empresa de varejo aqui da cidade, e eu lembro direitinho que foi meu primeiro emprego, e eu cheguei lá, eu não tinha computação, né, na época é assim que falava, e eles falaram assim, você vai fazer um teste, então você liga o computador. E eu olhei para o computador e eu nunca tinha ligado o computador. Então eu liguei, porque a menina que estava do lado acenou para mim o lugar de ligar. Aí você tem noção, você vai fazer uma entrevista, você não sabe ligar um computador, e aí? Eu falei, não, mas esse emprego é meu. Então começou lá atrás, né? E eu fui, assim, aprendendo, correndo atrás, entrei para fazer um teste, e desse teste fiquei lá anos, né? Legal. E eu vejo muito, já passou alguns empreendedores por aqui, os que a gente conversa. O empreendedor de sucesso, ele tem muito essa autoafirmação, né? Igual você falou, o emprego é meu. É meu, ninguém tira e tudo bem. É a confiança, né? Mas vamos voltar lá. A Vanessa, gente, ela tava assim, você não vai perguntar a minha idade não, né? Você não vai perguntar. Eu falei pra ele que eu vou embora. Vanessa, quantos anos você tem? Tô brincando. Eu quase falei. Tô brincando. Mas vamos lá, Vanessa. Como que foi a primeira etapa dessa sua jornada empreendedora? Foi com quantos anos? Que ano que era isso? Então, Tá vendo como que a gente descobre a idade da pessoa sem perguntar? ele tá querendo fazer uma jogada, gente, mas eu não vou cair. Mas eu comecei, assim, um pouquinho tarde a trabalhar, mas daí pra frente eu passei por 2 setores e consegui trabalhar na auditoria. Então é um cargo de confiança, eu ganhava muito bem, e eu adorava, assim, e isso me treinou muito. Então, antes de eu passar para a parte da faculdade, eu quero te falar que muito da confeitaria tem da auditoria. Porque lá você é treinado a o quê? Achar erro, achar defeito. Então, essa parte que lá atrás eu não imaginaria em ter a loja, fez com que o meu produto tem que ser perfeito para chegar para o cliente. Então, esse é o meu diferencial também. Então, comecei a estudar, uma época muito difícil. Nós somos em 4, né? 4 irmãos. Minha mãe sempre muito batalhadora. Meu pai também trabalhador. E a gente pagava essa faculdade. Assim, era difícil. Naquela época, fazer faculdade era para poucos. Então, assim... Você fez faculdade? Eu fiz administração. Aqui em Monte Carmelo? Aqui em Monte Carmelo. Então, assim, naquela época era um particular. Então, assim, era complicado, mas a gente
Foi, a gente juntou, a gente ia trabalhando, conciliando. Aí o que que acontece? Ou eu jantava quando eu chegava do meu trabalho, ou eu tomava banho. Então eu tinha que opinar. Porque era Nessa época da faculdade, você já trabalhava? da eletrosom. Ah, Então, o que que acontece? Eu não poderia tomar um banho e não poderia jantar para ir para a faculdade, porque não dava tempo. Então, o dia que eu insistia, quando eu chegava, que era naquela época eu ia com a condução da faculdade, às vezes eu chegava na esquina para pegar a condução para eu ir, eu via ela passar. Então, assim, foi dias de luta, dias de glória, uma sala maravilhosa, a gente fez muitos amigos, os professores me adoravam, eu sempre muito comunicativa, né? Até quando tinha que puxar alguma coisa para a sala, eu lembro direitinho, meu professor Harold me chamava, eu entrava com o material dele e já chamava a atenção da turma. Então, daí da faculdade, consegui me formar, continuei fazendo esse trabalho de auditoria, até que entrou uma questão. Eu passei um processo, né, um processo um pouco complicado, questão de saúde, com uma pessoa muito querida na minha vida. E nesse meio tempo que eu saí de hospital para estar dentro da minha casa, e você já não estava mais trabalhando na empresa? Ou tava? não eu estava, Tava. perdão, eu estava trabalhando na empresa. Eu falo que eu tinha 2 empregos por muito tempo, né? Então, eu estava de licença da empresa, trabalhando, assim, estava nessa parte da licença, e passei por esse processo, no qual Junto com a faculdade também. igual envolve família, né? Envolve saúde, e não é uma questão muito agradável de se lidar. Sim. O que acontece? Eu vou te fazer uma pergunta para a gente continuar conversando. Você tem fé? Muito. Acredita em Deus? Muito. Então você vai interessar demais no que eu tenho para te contar. Se eu te contar que eu ouvi uma voz, você crê? Creio. Então foi daí que começou. Todos os dias vinha uma voz, falava assim para mim: você vai montar uma loja. Monta sua loja. Eu achava que eu estava escutando demais. E o que que acontece? Eu lembrei de quando eu era criança. Sabe qual que era a minha brincadeira favorita? Escritório. Eu colocava um telefoninho de brinquedo, eu colocava um papelzinho, uma caneta e brincava que eu trabalhava no escritório, que eu tinha uma empresa. Então, muitos brincavam de boneca, eu também brincava. Eu gostava muito de brincar na rua, para a turma, né? Naquela época todo mundo brincava na rua. Mas a minha brincadeira preferida era o escritório. Desde criança. Tinha um diferencialzinho ali já, né? Não era comum todas as crianças brincar de escritório. Não era. Mas o que que acontece? A gente segue o fluxo. Você estuda, você faz a faculdade e, consequentemente, É uma doutrinação cultural. é Isso, uma né? doutrinação. Que é, tal idade, vai pra escola, vai pra faculdade, formou, trabalho, tal. Mas aí entra uma parte. Aí o que que acontece? Então você já está com a ideia que você vai trabalhar para uma outra pessoa que tem empresa. E assim eu segui. Graças a Deus fiz um destaque, todo mundo me conhece, todo mundo me respeitava. Assim, não é um trabalho muito bem visto para uns, para outros já demais, né? Porque uma auditoria, claro, você vai achar eles, também você vai achar os pontos positivos, né, para passar para a empresa. Mas, no meio disso tudo, no meio desse processo, eu tive essa oportunidade de escutar a voz de Deus, que me falava: você vai montar a sua empresa. E eu falava assim: eu estou escutando demais, vai fazer sua marca. Aí eu falei: minha marca? Mas que empresa? De quê? Você vai fazer doce. Eu falei: não, eu acho que eu não estou muito bem, porque eu nem gostava tanto de cozinhar, eu nunca tinha feito doce, jamais. Só que, sabe, durante 15 dias você escutar isso todo momento, foi o que aconteceu comigo. Então eu falei: então tá bom, eu vou montar minha empresa, eu vou fazer minha marca. E foi assim, e o nome vai ser Confeitaria. Falei: opa, tá me dando até o nome, né? Voz de Deus. A voz de Deus deu o nome da confeitaria e é onde que
a gente escuta sempre, né, que porta que Deus abre, ninguém fecha. E eu acho que tem tudo a ver com isso também. E fiz a minha logo. Primeira coisa, vou fazer minha logo. Eu mesma fiz, abri o Instagram. Há 6 anos atrás. Então você pensa, É essa mesma logo que tá aqui hoje. essa mesma logo que tá hoje, eu ainda não consegui. Pegando, Lucas? Dá pra dar um zoom na logo ali, pessoal? Olha lá, ó. Papo, mostra aí, Vanessa. A minha logo que eu fiz os chapéus e falei, se eu tenho que fazer doce, aí eu pensei em pão, em padaria, vamos colocar o chapéu de confeiteiro. E a gente desenvolveu um nome, eu falei, eu nunca posso colocar confeitaria normal, porque confeiteiro, confeitaria tem vários. Então eu vou colocar 2T pra ficar diferente. E fiz meu Instagram. Tá, cheguei na Eletrosom e mostrei a minha amiga, a Amanda, a minha etiqueta, o meu telefone, e eu falei, eu vou ter uma loja. Ela, de quê? De doce. Aí eles ficaram analisados, mas não por mal. Por que isso? Não vai dar certo. Muito do nada, né? Do nada. dia pra noite, vou ter uma empresa. Como assim? E você já comentava, assim, com os colegas de trabalho? Não comentava. Foi passar esse episódio que aí veio a parte... Nunca comentei, nunca tive a intenção. Assim, no meu coração, eu tinha que, um dia... Aí quando a gente pensa um dia, a gente pensa longe, né? Um dia eu vou ter a minha empresa. Mas pode ser de roupa, porque eu já trabalhei, né? Mais essa área, com divulgação. Pode ser de qualquer, de cosmético, mas nunca de doce. Nunca. Então todo mundo riu. Eu falei, gente, vocês estão rindo de mim, eu vou ter minha empresa. Aí ficou, né? E continuei escutando essa voz que me guiou. E um dia, eu tava com meu sobrinho, ele vai lembrar disso. E eu não tinha um capital para começar, não pensava em nada. Eu falei, por onde eu vou começar? Eu vou fazer doce, eu tenho que aprender a fazer o doce? E a gente pegou, e eu fui numa loja aqui de Monte Carmelo, que vende utilidade, e aí eu comprei um tabuleiro. Eu falei, para aqui, deixa eu ir nessa loja. Aí eu comprei um tabuleiro, ficava mexendo no tabuleiro, olhando o tabuleiro. Falei, eu vou fazer... O que cabe nesse tabuleiro? Um brigadeiro de colher, que é esse produto aqui, do potinho. Esse? E vou fazer, por enquanto, presentes. Vou fazer o brigadeiro, o doce dentro de alguma coisa que o pessoal vai ter vontade de comprar. Eu valido, viu? A auditoria aqui da confeitaria. Eu valido, é bom, viu? E assim eu fiz. Aí eu comecei, nunca tinha feito. Aí eu fui correr atrás de fazer um curso assim online para tentar fazer. E quando você começa, não é sempre que dá certo. Você tem que fazer teste. E eu sempre muito perfeccionista. Isso aí, por um lado, é muito bom, mas por outro também não. Comecei a fazer o brigadeiro de colher. De tanto ficar olhando para esse tabuleiro, que foi começando a me dar os insights, e colocava no copinho. Então, o que acontece? Eu comecei a arrumar 1, 2, 3 clientes que iam na minha casa buscar o brigadeiro de colher. Então, eu fazia ele quentinho, decorava do meu jeitinho, e toda hora batia na minha casa. Tem brigadeiro? Tem. O pessoal levava. Então, daí, eu comecei a fazer este doce também, que é o brigadeiro, que é o enroladinho. Pode mostrar. Ó. Que foi o docinho. Gente, eu tenho a foto do meu primeiro doce. Você acha que ficava perfeito desse jeito? Pra quem tá começando aqui, que acha que tem que começar e dar tudo certo. Gente, não é assim. É um passo de cada vez. E assim foi acontecendo. O meu doce, o meu primeiro, ele era torto, gente. Ele era tortinho. Até você conseguir dar um ponto e ficar perfeito. Aí o que eu pensei? O brigadeiro, todo mundo faz. Esses brigadeiros aqui, eles são enrolados na mão mesmo? Na mão. Aí fica. 1 a 1. Aí às vezes o pessoal pensa assim, eu vou ligar agora, eu vou encomendar 200 brigadeiros, que é fácil, que é rápido. Não é. Para quem não entende, ele é pesado 1 a 1. Eu tenho o peso do meu recheio e 1 a 1 ele é enrolado. Então, demanda bastante tempo, né? E no caso, quando eu comecei,
tinha outro problema. Hum. Lá atrás não tinha tantos profissionais como hoje. Com a pandemia, o que aconteceu? A dona de casa virou confeiteira. Todo mundo tem que dar um jeitinho, começar a trabalhar. Sim. Então, hoje todo mundo faz um brigadeiro. Mas lá atrás, quando eu comecei, não era tanta gente. E para mim não ficar igual aos colegas, o que eu pensei? Os colegas colocam o recheio por fora. Então, eu bolei o recheio por dentro. Por quê? O sabor, na minha concepção, no meu teste, seria diferente. Ó, um dos segredos da confeitaria. Eu vou falar, igual tem a fórmula mágica da Coca, né? Que é bem restrita, a Vanessa tá abrindo um pouquinho. aqui, né? Eu vou abrir um pouquinho para eles. Aí eu tenho até uma história muito legal desse doce aqui, que é o meu doce, assim, um dos que foi o carro-chefe, que quando eu fui lançar essa receita, eu coloquei a fruta. Para a pessoa poder morder e sentir o sabor do meu brigadeiro, que é exclusivo, e ter a fruta. Aí o que acontece? Eu tava num casamento, isso é uma fofoca. Aí, ó. Como é que fala aqui do TV Fama? Enfim, fofoca, parou aqui todo mundo, ó. Com atenção. E Ai. lá atrás não era todo mundo que me conhecia, né? Então a gente estava começando, então a gente ainda não tinha loja, então não tem esse contato que eu tenho hoje com o cliente. E a pessoa que fez os doces para a festa não colocou a fruta como eu sempre coloco. E chegou uma pessoa... Por fora tava igual. Por fora estava igual o meu. Só que por dentro, como acredito que a pessoa não comeu meu doce, não colocou a fruta. E eu vi um casal chegando, e a esposa virou e falou assim, não acredito, vai ter doce da confeitaria nesse casamento, eu vou comer muito. Porque ela viu o vermelhinho. Mas ela não sabia. Só eu que comecei, então tipo E assim... não sabe. Ela falou e não Ela sabia. falou pro esposo, ela não sabia que eu era a Vanessa da confeitaria e eu ouvi, Aí, certo? certo. Aí no decorrer, né, que em outra situação, quando serviu os doces, aí eu fiquei observando para ver qual que ia ser o desfecho, né? Achando engraçada a história. Aí a pessoa foi comer e não tinha a fruta, não é da confeitaria. Então, são detalhes que eu tenho que a gente faz com muito amor, que acaba sendo o meu diferencial. Você falou um pouco ali de carro-chefe. E tendo empreendedorismo, a gente tem ali sempre o que chama mais atenção, tem outro talvez que não sai tanto. Mas se você fala assim, ó, quais são os 3 carros-chefes de produtos aí, de doces da confeitaria? Quais foram? Em toda a história, não fala tipo por período, em todos que se manteve aí, passando ao longo dos anos. Quantos anos mesmo que já são? 6 anos. 6 anos. Né? Desses 6 anos, quais foram os 3 carros-chefes? Parece que foi ontem, né? Mas o tempo voa. A hora que fala assim, vem dando Vem uma dando. nostalgia. Ai, porque, gente, é muita coisa que a gente já passou ali. Então, o meu carro-chefe foi o brigadeiro de colher, que eu fazia em casa. Isso. Não era esse pote, mas eu colocava em outro potinho. O pessoal ia buscar. Esse brigadeiro, hoje eu vendo ele na cápsula, mas eu vendia no começo na marmitinha, que ia 6 brigadeiros. Porque na minha concepção, não era questão de eu ter a loja física. Eu ia fazer doces para vender para presentes. Essa era a minha intenção. E o pastelzinho de Nutella. Esse aqui. Ninguém tinha o pastel de Nutella. Como hoje, acredito também que ninguém mais faça, né? Porque quando, por um período, algumas pessoas iniciaram, mas eu acredito que não continuaram. Eu conheci a confeitaria no pastelzinho de Nutella. O pastelzinho de Nutella. E essas ideias também foi devido pode falar. a esse período que eu passei em Uberlândia. Que eu acabei conhecendo pessoas, conheci essa questão de doce. Só que, enquanto eu estava aqui em Monte Carmelo, eu fazia os doces, eu vendia. E eu acredito que eu tinha mais ou menos uns 5 clientes já fixos
Inclusive uma vizinha. Eu lembro de todos, gente, do começo. Vão lá na loja, eu abraço. Eu lembro. E a gente tem um projeto com eles também para ano que vem. Ó, eu vejo assim, é muito legal, né? Porque apoiar depois que deu certo é fácil. Todo mundo vem, mãozinha no ombro e tal. Mas a hora que tá ali, não tava bonitinho desse jeito. Era o docinho, talvez tá um pouquinho torto aqui e dali. A pessoa que te apoiou naquele momento, eu vejo muito legal a gente olhar pra trás. É igual na academia. Também lembro certinho as primeiras pessoas que treinou lá, enfim. E é verdade. E eu também, junto com os meus clientes que começaram, eu tenho que agradecer muito a TV Nova, eu tenho que agradecer a comunicadora Elitânia, a Patrícia Caetano de Uberlândia, né? Um abraço pra Elitânia. Elitânia. A Patrícia Caetano também, uma influenciadora muito importante de Uberlândia. Ela veio conhecer a minha casa quando eu estava dentro de casa mesmo. Ela conheceu a minha história, saiu de Uberlândia para vir aqui, né? E divulgou também nas redes dela e televisão. Então, assim, eu tive muita gente a meu favor, graças a Deus. Então, a gente não pode esquecer, tanto dos clientes, tanto os influenciadores, tanto a TV que me deu suporte, que foi fazer a entrevista comigo dentro da minha casa. TV Nova também, um abraço para Eduardo, pro Ronaldinho, enfim, pro Sérgio, também apoiar a gente lá no início também. Isso é muito importante, foi muito importante e eu não esqueço. Todas as pessoas que estiveram presentes comigo, não só a parte da confeitaria, no dia a dia, hoje também, a gente tem que estar do lado de pessoas assim, que fazem a gente crescer, não é verdade? Que a gente aprendeu no curso? Sim. 5 passos de pessoas, né? Que te acrescentam, que te agregam. E nisso tudo, eu precisei voltar para Uberlândia. Estava de licença da empresa que eu trabalhava, né? Tive que voltar para Uberlândia. E aí? Me deu a ideia de conversar com a minha irmã. Se ela não gostaria de continuar enquanto eu não tivesse aqui em Monte Carmelo. E Ela trabalhava em outro lugar ou não? ela não trabalhava. Nesse momento, ela não estava trabalhando, não. Ela só olhou para mim e falou assim, como assim? Eu não sei fazer doce. Falei, eu também não sabia. Eu também Você não... falou, eu imaginei a cara da Você Carla, eu imaginou a imaginei cara ela dela? falando. Com óculos assim, mexendo no óculos. A sobrancelha. É a sobrancelha. Agora o É a Botox atenção não dela. deixa, né? Não, o Botox não deixa minha irmã mexer não, gente. Então, assim, você... Só que aí, o que acontece? Ela falou, meu Deus. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. Se você topar, eu vou te ensinar via WhatsApp. Você acredita? Que de lá, eu ensinava para ela. A gente tinha, vamos supor, 5 clientes. E eu falei para ela, quando eu voltar, quem sabe a gente tá com 15? Vamos trabalhar. Eu no marketing, eu ensinando ela pelo telefone e ela fazendo a produção. Você era todo a gestão, estratégia, tudo. E ela lá no operacional nesse momento. Isso, nesse momento ela no operacional. Agora eu tô trazendo ela mais para essa área, né? Tô colocando ela assim, às vezes fazer um marketing, às vezes falar, mas ela assim também me ajuda hoje a questão de atendimento. Assim, as coisas vão mudando, né? Sim, sim, a gente vai evoluindo. Hoje a gente tem uma equipe grande também, que tem que ser direcionada, mas assim, a gente tem uma equipe e a gente tem que agora focar em outras áreas. E como que foi? Já até antecipando um pouco, esse processo que era você na gestão estratégica, sua irmã veio no operacional, e aí você já jogou. Lógico, gente, ninguém dá conta de crescer sozinho, todo empreendedor precisa de uma equipe, né? Como foi esse processo de ter a equipe, de trazer? Porque tem muito, vamos dizer assim, o toquezinho, né? Tem. E aí tem que passar para a equipe para produzir. E como foi esse processo? Ah, se você estivesse entrevistando a minha irmã, ela ia te explicar muito bem. Que às vezes eu tenho um pouquinho nome de chata, mas é o que ela diz, né? Talvez nesse ponto é a questão que a confeitaria está onde está hoje. Porque até o laço da cesta que eu faço, se eu ver que ele está um pouquinho fora do nível que eu gostaria, eu vou lá e arrumo antes de sair.
É claro que a gente não é perfeito. Em uma empresa, gente, é um leque muito grande que você tem que atender o dia todo. É o marketing, é financeiro, né? É produção, é atender os clientes, porque na loja, desde quando eu abri a porta, a minha prioridade é o atendimento. Sim. Se alguém falar por algum motivo que não foi bem atendido, que é muito difícil a gente ouvir, eu mesmo não ouço, mas foi algum dia que estava muito cheio, que foi corrido, ou que eu não tive tempo de ir lá pegar na mão e conversar. Porque os clientes agora, eles são amigos, né? Tem vários nomes para te citar. Você mesmo é um cliente meu, você sabe como que é a confeitaria, como é o nosso trabalho lá. Mas o que acontece? Quando eu voltei, aí eu expliquei para minha irmã essa questão. Falei, olha, por enquanto, eu vou ficar onde eu estou, porque a gente está começando. Você topa continuar, eu vou te dar todo o suporte e eu fico nos dois. Ela topa. Então, vamos embora. E assim a gente fez. Até que a gente contratou a primeira pessoa. Em casa. E eu trabalhando até meia-noite, 1 hora, porque eu tinha que lançar as artes. Naquela época era tudo muito mais difícil, né? E Isso a gente tá falando de 2017. 17. E fiquei nos dois por um tempo. Até que a gente teve que contratar mais uma pessoa. Então, a gente já estava com a minha irmã, eu, nos bastidores, fazendo toda a gestão, e a minha irmã e mais 2 pessoas no operacional. Até que chegou no ponto que ela falou, Vanessa, eu não aguento mais ficar em casa. E a Patrícia mesmo, quando ela veio fazer entrevista comigo, ela é uma pessoa muito iluminada, de muita luz. Ela falou, Vanessa, te vejo pouco tempo aqui. Acabou, você cresceu. Você tem que aceitar isso. E parece que a gente não quer aceitar que a gente cresce. Não é verdade? Esse processo de aceitação tem hora que a gente não ganha clareza, né? É verdade, porque hoje as coisas são pontuadas para mim muito mais claro. Mas lá atrás, para quem está começando, a gente não tinha capital. Outro fato, porque quem está começando, às vezes pensa, eu tenho que ter um capital. Nós não tivemos capital. Nós começamos do nada, sem uma mesa, foi tudo adquirido aos poucos, muito pé no chão. Então, até o ponto que ela falou, Vanessa, a gente precisa de um espaço. Então, nós abrimos um espaço, uma portinha, somente para as pessoas ir buscar. Enquanto buscaram, tudo bem. Só que ele chegava e falava assim, eu quero comer esse doce, mas não tem um salgado, não? Você já pensou em pôr uma portinha, uma mesinha aqui no passeio? Aí a gente ficou pensando nessa questão. Aí chegava outro cliente. Nossa, bem que vocês podiam fazer outras coisas, né? Porque se é bom o doce, vai ser bom o sal, a gente podia conciliar, a gente podia sentar aqui debaixo dessa árvore. Onde que era essa primeira? Perto da PAI, da esquina anterior, uma portinha. Não lembro. Você lembra Lembrei desse agora local? lembrei onde que é, lembrei. Ficamos quantos meses lá, adivinha? Foi pouco, foi muito não. 4 meses. 4, eu ia falar 3. Você ia falar 3, Ia falar quase três, acertar. Você acredita que a partir do momento que a gente abriu a porta, a gente segurou 4 meses e já tivemos que abrir nosso espaço, graças a Deus. Aí é outro ponto. Quando a gente conseguiu, a gente foi procurado por uma pessoa que também ouviu a nossa história, que a nossa história, assim, de 2 mulheres que começou sem recurso, do nada, estava crescendo e falou, eu me identifico com vocês e eu gostaria que vocês revendessem a minha marca de café, que é o Café Caramelo, que é meu cappuccino. Ele é maravilhoso, é o primeiro em creme do Brasil. O pessoal ama ir lá na loja, o Bom Papo, ok, o atendimento, ok, e nosso cappuccino também é maravilhoso. A gente adequou a receita com as bordas diferentes, né? A gosto de todo mundo. E o que eu falei para ela na época? Você tá vindo aqui me conhecer? Você tá vindo aqui conhecer a nossa história, o nosso espaço? Mas eu não tenho espaço, a gente tem um simples cômodo. Ela falou assim... E da onde que é essa pessoa? Ela é do
Eu esqueço o nome da cidade dela. São Gotardo. A Flávia é de São Gotardo. Ela falou assim para mim: não me interessa se você tem ponto, se você tem um ponto sofisticado, se você trabalha em casa, se você tem uma portinha. Eu vou ver vocês crescer e eu vou crescer junto de vocês. Aí eu falei: Carla, ela disse isso pra gente, que a gente vai crescer, que ela quer crescer com a gente. E aí, posso falar pra ela vir? Ela falou: pode falar pra ela vir. Então ela veio, fez uma reunião com a gente e deu essa representação. Então, em Monte Carmelo, somente nós temos o café para revender. E começamos, já optamos por esse ponto maior. E como que muda para lá? Não tinha uma mesa, não tinha... Conta a história, que um dia você me contou a história de como vocês alugou o... Boa, Pedrão, valeu. De como alugou ali o ponto. O ponto. Gente, é muita história. Eu acho que a gente tem que ficar aqui até amanhã para contar tudo para vocês. Eu trabalhando, né? A Carla falou assim: a gente é muito de pedir para Deus a direção. A Carla também tem isso. Não é só eu. E eu falei assim: Deus, a gente precisa de um lugar. A gente não pode pagar muito, porque a gente está começando. Hoje a gente paga R$300 de aluguel. E olha isso, gente. E a gente tem medo de pagar um salário, de pagar 800, que seja, não lembro. Então, o senhor direcionar a gente. Eu indo embora para minha mãe, eu vi o ponto que a gente tem hoje. E eu olhei aquele ponto, ele ainda estava alugado. Só que parece que alguém tinha me comentado que ali ia surgir o espaço. Falei assim: eu vou dar uma olhadinha. Eu cheguei na janela, levantei os pezinhos, olhei e falei: Senhor, aqui é um lugar lindo, hein? Ideal pra gente. E pensei até na parede, como que seria aquela parede que eu queria um relógio, que eu queria um verde, e co-criei, né? Sim. Na minha cabeça, naquela época a gente nem sabia, né? Essa parte de cocriação, mas assim, fiquei imaginando aquilo. Eu falei: nossa, se for para dar certo esse ponto, eu vou ficar muito feliz. E fui embora. Aí eu deixei um número do meu telefone com alguém que passou por esse dono do ponto. Eu falei: mas tem um pessoal aqui, deixei eles resolverem a vida dele, né? Se vai continuar ou não. Se for para dar certo, vai dar certo. 2 dias, eu recebi uma ligação. Você que é a pessoa que veio aqui procurar do ponto, ele está disponível, se quiser vir olhar. E foi onde a gente foi lá e deu certo, tá lá até hoje. Aí escutamos muitas coisas, né? Nossa, tudo que monta aí dá errado. Nossa, não dou uma semana para elas. Eu falei: a partir do momento você não preocupa com o que os outros falam, com o que os outros pensam, tudo dá certo. Porque quem direciona é Deus, né? Pode ter. E mudamos. Na nossa simplicidade, comprando uma mesinha, comprando um arranjinho, depois a gente comprar outra mesinha, e veio a confeitaria com o seu ponto físico. E como que foi a demanda? Bom, porque a hora que trocou de espaço, como que foi esse início aí? Gente, foi um auê. Tinha dia de sábado que eu olhava e o pessoal não tinha lugar para sentar, e o pessoal ficava rodeando a rua, esperando vagar a mesa. Tinha dia que eu colocava cliente na mesa de criança, que eu colocava cliente no meu balcão, com a minha cadeira do caixa, no balcão. Então, adequar isso foi muito difícil, assim, porque eu gosto que todos sejam bem atendidos, né? Então, acaba que eu ficava no salão, conversando, cumprimentando, vendo se estava tudo certo. Então, a gente já tinha uma carteira de clientes muito grande, né? Que, graças a Deus, já, em vez de casa, já iam ali, né? Buscar. E agregou mais, porque agora, vamos supor, vem um parente seu de São Paulo. Aí chega e você fala: me fala um lugar para me tomar um café. Aí você fala: confeitaria. Então, a gente recebe pessoas que estão visitando a cidade, a gente atende toda a região,
Araraquara, Grupiara, Abadi, Coromandel, Iraí, tem bastante cliente em todas essas áreas. Então, recebemos essa parte e já os clientes que a gente tinha, né? O cliente, os antigos, novos que vêm, sempre tem. A gente vende cesta para fora, com pessoas que estão fora do Brasil, né? Que confiam no nosso trabalho. E quando é assim, eu faço questão de filmar, eu mesmo falar, eu mesmo mostrar cada detalhe. Então, assim, um salto, né? Que hoje eu tenho 5 colaboradores, mais a minha irmã, mais eu. E uma sociedade, né, familiar. Como que é ter uma empresa familiar? Muita gente fala que é muito difícil, outros já é muito legal. Qual que é a sua percepção? Tá. A minha percepção é que, mesmo sendo pessoas como de fato de sangue, a minha irmã, não é fácil. Não é fácil porque não é um vínculo que te prende à empresa, né? O profissional, ela tem... Eu tento pegar dela o que ela tem de melhor. Eu não sabia vender. Isso eu falo porque eu nunca fui vendedora. Eu nunca trabalhei em caixa. Mais o bastidor, né? Nunca. Eu sempre fui comercial, né? Sempre fui escritório, administrativo. A minha irmã já era vendas. Minha irmã sabe vender como ninguém. Então eu fui observando ela. Falei, eu tenho que aprender. Porque uma coisa que eu não gosto, que eu não aceito, é a palavra não. Se eu pedir para uma pessoa fazer uma coisa, um detalhe, o que seja, eu quero ouvir. Nossa, é complexo o que você me pediu, mas eu vou tentar. Se eu não conseguir, você me ajuda? Aí concordo. Mas o ser humano, com a inteligência que tem, eu acredito que, tendo um pouco de força de vontade, consegue qualquer coisa. Sim. Então, eu aprendi a vender com a minha irmã. E em outras partes também, que eu já sou mais administrativa e tento mostrar para ela, talvez partes que ela não teve tanto conhecimento, então já é... Uma completa a Uma outra. completa a outra, mas a gente sempre tem divergências de pensamentos. Então, até você adequar isso, é um pouco complicado. Mas, assim, muito determinada, muito guerreira como eu. Então, assim, uma complementa a outra, tem os atritos. E é normal. E é qualquer normal. lugar, família, empresa, tem, né? Porque a gente só cresce com as divergências, gente. Achando os erros, tentando melhorar. Uma coisa que eu sempre falo, sempre dê um passo para trás se for preciso. E daí, recalcula a rota, começa de novo e vai dar tudo certo. Sim, sim, sim. Você falou ali de São Paulo, né? Você teve um período da sua vida que você mudou para São Paulo para ser modelo, como foi? Ah, tem essa parte também, gente. Então, até poucos dias... E foi meia, já tá com a confeitaria? Foi antes, quando foi isso? Não, foi bem antes da confeitaria, quando começou os primeiros convites. Porque tem uma curva que já tem no Brasil, que era ir para essa linha de curva, né? Que é a parte maior. A curva é até 44 e de 46 para cima é o plus size, né? E me acharam na rede social, me fizeram um convite. E eu pensei, por que não? Eu não pensei nas consequências, né? Que teria que ir para São Paulo. E eu sempre fui muito ligada a Monte Carmelo, minha mãe, família, nunca fui de ficar viajando para muito longe. E eu aceitei o convite. E era um concurso nacional para escolher a capa da revista. E eu falei, poxa, nacional? Mas vamos lá, né? E eu fui e ganhei. Ganhei para ser a capa dessa revista, fui a capa. E fui para São Paulo. E te confesso, assim... Sentiu o baque? Eu senti o baque. Menininha saiu do Monte Carmelo e foi para São Paulo. E eu pensei, acho que eu não volto aqui, não. Mas, enfim, né? E fez a capa da revista? Fiz a capa da revista. E depois dessa capa da revista, eu fiz algumas entrevistas. Fiz entrevista até para a emissora de São Paulo. Tive convite para continuar.
Porém, eu tinha o meu trabalho aqui. Naquela época, eu tinha uma outra mentalidade, que eu não largaria meu trabalho, não trocaria o certo pelo duvidoso, né? Hoje seria talvez completamente diferente a minha percepção, mas eu teria que mudar para São Paulo. A agência conversou comigo, falou: você quer vir? Vamos tentar, vamos te encaixar, vamos te engajar, e você tem que mudar. Aí na hora do tem que mudar para São Paulo, eu neguei. Mas enfim, eu continuei. Recentemente eu fui convidada para um outro concurso. Eu fui até a semifinal, mas não, por opinião minha, que eu não estava conseguindo conciliar o concurso, a confeitaria, eu não quis continuar. Mas eu já tinha ganhado para ser a Miss de Minas Gerais. E esse é um concurso grande, que vai passar na Netflix, né? Seria um contexto ainda bem maior de quando eu comecei. Aí seria eu deixar tudo de novo para trás e iniciar, assim, dedicar, né? Só que veio com outra fase da minha vida, né? A fase amorosa. Então, eu tive que opinar. Fico aqui, né? Realizo o sonho da família, né? De crescer junto, ou eu vou cuidar dessa parte. Até esses dias eu tive outro contato dela, expliquei para ela que realmente eu não tenho mais interesse nessa parte, porque ela não acredita que eu não vá. Então ela insiste muito. E é uma pessoa muito importante, é uma pessoa muito influente. E se eu quisesse também ir para essa parte... De uma agência. De modelo. Sim, lindíssima. E então, assim, eu poderia, mas não é o caso. Fiz algumas chamadas pro pessoal aqui de Monte Carmelo, já trabalhei divulgando roupa, já fiz live, estética, mas assim, quando você, ou você faz bem feito ou não faz, né? Sim. Então, eu tive que dar uma ausentada dessas questões, porque eu tenho a loja e tenho a família e tenho que saber conciliar tudo isso aí, que não é fácil. Sim. Porque hoje o empreendedor não tá fácil. Prioridade, né? Foi a prioridade do momento. E você acabou de passar por um período bonito. Lindíssimo. Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, radiante. Na verdade, a confeitaria, além de trazer tantos frutos, né, que me trouxe, eu lembro a questão... Nós tivemos que passar por uma pandemia. Nunca na minha vida eu imaginei passar por uma pandemia. Então, eu e minha irmã teve que se desdobrar, reinventar. Voltou? Como que foi? Voltou pro início de fazer em casa e vender? Como que foi? Parou? Não deixamos o nosso ponto, né? A gente continuou no mesmo ponto. Só que no pico mesmo, a gente tirou uma semana. Porque a gente não sabia o que estava acontecendo, o que ia ser. Todo mundo com muito medo, a gente tirou uma semana, fechou. Só que, Gamarra, sabe, o dia que eu vi que de fato a gente era importante, que de fato a gente cresceu, quando os fornecedores falaram assim pra gente: de todos os lugares que a gente entrega, o único que tá pegando da gente são vocês. Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso de vocês. Não foi um, nem dois, nem três. Porque a gente também revende alguns produtos de outros profissionais. Porque também eu vejo, assim, a pandemia, muita gente ficou em casa. E querendo ou não, todos aqueles anseios aumenta o fluxo ali de querer comer, né? Sim, só que a gente deu essa paradinha de uma semana e teve assim, uma repercussão muito grande. Porque não dos nossos funcionários. Porque eu acho, Camargo, que a gente só tem a crescer em ajudar. Sim. Se você hoje chegar lá pra mim e falar, divulga meu produto, você vende aqui. Se você for uma pessoa íntegra, pessoa honesta, seu produto for de fato de qualidade, seu produto tá dentro da minha loja. Eu tô aqui para ajudar, para crescer, para somar. Então, quando entrou a pandemia, muitos fecharam, muitos não tiveram o mesmo pico de venda que a gente tem, graças a Deus, né? E a gente continua naquele
pelejando, e um dia de cada vez, e vendendo, e inovando. Foi aonde eu entrei na questão de cesta. Só, assim, de um ano A pra sexta cá. veio da pandemia. A cesta veio da pandemia porque a minha ideia era começar com os presentes. Dos presentes eu fui pro doce. Do doce a gente foi para a parte sal. Da parte sal a gente foi para cafeteria, uma parte de café. E também, na pandemia, a gente adequou a parte de empório. Então, como todos começaram inovando em alguma área, nós não poderíamos ficar parados, né? Mediante uma pandemia. Então, a gente entrou na questão de cesta, que já era há 6 anos atrás a minha intenção, presentinhos, essas coisas, e deu super certo. Então, a confeitaria hoje, o nosso foco é doce? Sim, são os doces, né? Não é porque é meu, mas é de excelente qualidade. E cada dia a gente monta um sabor novo. E a primeira doceria em Monte Carmelo, a gente tem orgulho de falar pioneira, né, em tantos produtos. Então, eu tenho muito orgulho dessa parte, mas que por conta da pandemia a gente teve que estender. Sim. E também complementa, né? Como se diz? O Ricardo Eletro Já é o boi de piranha e o ursinho de pelúcia. é verdade. Aí tem que complementa. Mas você falou, você começou a falar, eu senti que ela ia chegar ali. Jerônimo. Vocês viram que ele voltou no assunto. Eu até anotei aqui pra não esquecer. A confeitaria ainda trouxe o amor, né? Trouxe o amor. Na verdade, ele começou a ir na loja, né? E eu reparei que ele estava indo bem muito, sabe? Aí um dia ele levava um amigo, no outro dia ele levava outro. Eu lembro direitinho, a primeira vez que ele foi na loja foi para comprar um pastel. Famoso pastel, né? Aí levou o primo dele e apresentou esse pastel pro primo. No outro dia ele levava outro, mas eu não me dei conta. Eu pensei, é uma novidade. E ele gosta muito, assim, hoje que eu conheço ele, de coisa boa. Ele estava indo lá atrás de conhecer. Só que nisso, um dia, eu lembro direitinho, ele estava lá no fundo, comendo, porque como eu te falei, já teve situações de pessoas ir lá para o escritório, porque não tinha lugar, né? Para a pessoa comer quando enche muito, a gente direciona, mas não deixa ninguém ir embora sem lanchar, né? Aí a minha irmã olhou e falou assim, não sei, gostei daquele rapaz ali, eu acho que ele seria bom para você namorar com ele. Ó, Carla Cupido. A Carla Cupido sensitiva. Aí eu tô assim, que isso? Nada a ver, ainda nem tinha caído a ficha. No meio disso tudo, dessa frequência dele lá, aí ele me adicionou na rede social, procurou saber se eu tava solteira com uma conhecida, e a gente começou a conversar. Aí, Jerônimo, Daí então, conta no seu segredo aqui. a gente passou um período separado, né? A gente se conheceu, não deu certo ali, passou um tempo separado. Foi onde a gente voltou a conversar e tá junto até hoje. Mais boa. E desse relacionamento é o fruto mais lindo, né, que eu poderia ter. É minha filha, a Catarina. Catarina, eu vou falar ali o processo. Vamos lá. A Vanessa, a gente também vai falar um pouquinho aqui do avanço. A Vanessa, eu soltei lá da frequência empreendedora e tudo mais, vai e tal, e eu não conheci o Jerônimo. Eu falei assim, gente, quem que é esse rapaz diferente aqui e tudo mais, né? E eu chamei ele para fazer uma dinâmica lá na frente. Depois eu fui saber quem era. E na frequência a gente deu a oportunidade para alguns empreendedores vir para o avanço, para ter mais clareza em marketing, direcionamento, vendas, enfim. E o Jerônimo tinha falado que queria. Só que ele falou que queria para ele. Ele não falou que era para você. Eu falei assim, gente, quem que é esse rapaz? Como se diz? Quem que mexe? E aí começou. Aí um dia, na aula, já estava na segunda aula, se abriu ali, eu falei, uai, a Vanessa aí foi. Falei, não, coloca ela no grupo, ela porque é para confeitaria em si, né?
Só que ali, a gente vai ter que fazer um antes e depois. Né? Tem antes e depois. Vanessa tava na aula lá, numa gestação, agora já nasceu, então vai ter que tirar, tá vendo as aulas agora também, tem que estar ali. Né? Foi super engraçado, porque quando ele assim, é uma pessoa, eu sou suspeito para falar, mas ele é muito inteligente, ele tem uma memória que eu acho que nem um computador comporta. Uma visão que não adianta passar para trás não, gente, seria difícil. E ele vê tudo, e ele me incentiva muito, ele, vamos no termo popular, me joga muito pra frente, e ele viu o curso, e ele comprou o curso e falou, esse curso é para você, para o seu negócio, vamos fazer junto, e vai dar tudo certo. Vamos pegar ideia nova, vamos aprender, ok. Então, tinha dias que eu vou falar a verdade para você. Época de data, não lembro se você vai recordar no Dia das Mães Nossa. ou foi o Dia das Mulheres. Foi uma Foi um dessas datas. feriado, antes teve uma aula, né? E se eu não me engano, Dia dos Namorados também. Foi Dia dos Namorados. Aí você imagina, eu grávida, ficando na loja até tipo 8 horas da noite. A gente chegava, abria a tela e ia fazer o curso. Então, teve um dia que ele falou, hoje você tá bem cansada, né? Eu falei assim, não, mas vai dar certo. E a gente fez o primeiro, né? Eu, gestante da Catarina. E agora a gente faz o curso com a Catarina no braço. Eu até brinquei que ia mandar uma foto para ele, que tava até engraçado, né? Aluninha mais nova do Avanço. A aluninha mais nova. E a gente tá fazendo 2. Ah, tá, mas você já fez um. Gente, não interessa. Informação é todo dia. A gente escuta um aluno falar da sua história. Aquilo ali, se você for humilde, souber captar, você já pega alguma coisa interessante para você. Então, o primeiro foi ótimo, o segundo a gente já tem outra visão, outra gestão em cima das matérias. Então, isso é super interessante. Como que foi? Você falou um pouquinho aí. Como foi participar do Avanço? A frequência o Jerônimo foi. E também o Líder Forte ele foi. Mas o Avanço você tá presente. Como que foi para você na visão como empreendedora? Certo. O que agregaria na vida de um outro empreendedor que agregou tipo, na sua também? Tá. Na empresa, enfim. Então, a questão, até o Márcio, né, falava muito em vendas, né, sobre metas, né, hoje a gente está trabalhando com metas, a gente já mudou para essa parte, a questão do marketing. Eu tenho essa opção de direcionar o marketing para outra pessoa fazer, porque é demorado. Sim. Mas eu ainda não consegui desvincular meu elo com o cliente. Eu gosto de ver o que está postando, eu gosto de ver as mensagens, eu gosto de responder. Então, eu ainda faço. Só que com o passar do tempo, a gente fala menos, a gente aparece menos. Por quê? Porque não dá tempo. Porque mesmo quando você faz a gestão de tempo adequada, hoje o meu comércio demanda muito. E a parte da noite, eu tenho minha família, que é a minha prioridade. Então, o que acontece? Essa parte veio me dar um novo feedback, Vanessa. Tudo bem você continuar com o marketing, você ainda não quer soltar, mas faça isso, 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 isso. Então, as aulas de marketing que eu amo, né? Amo essa parte, me deu um puxãozinho de orelha. Essa questão que eu andei um pouco sumida. Então, assim, a gente está adequando. Então, não só isso, o planejamento, né? Planejamento veio trazer de novo o que a gente aprende na faculdade e que às vezes uma coisa ou outra deixa passar. Então, a gente já mudou a questão de sistema. Então, o avanço veio assim para acrescentar, para somar. Tem que agradecer essa oportunidade. Não foi fácil para nós. Para ele, talvez sim, mas para mim, que estava gestante, não foi. Mas nós vencemos, né? Estamos lá com o troféu. E acrescentou e aprendemos muito. Show, show. E ó, pro empreendedor que tá aí, quer se desenvolver, eu acredito que o que a gente vem implementando, a esteira que tem,
O empreendedor, ele consegue, de fato, ali, é como se fosse um MBA, consegue dar uma reerguida, trabalha em pilares que são pontuais para o desenvolvimento, né? E, Vanessa, a gente falando aqui, a gente tá chegando ao fim. Se deixar, a gente ia ficar igual uns Ficaria. 3 dias conversando, porque é muita história e tenho certeza que ajudou já muita gente, vai ajudar ainda e vem ajudando. O doce, eu tenho pra mim que ele tem um encantamento. Ele tá presente na vida das pessoas num momento ruim, difícil, e também tá presente num momento legal, de alegria, de amor, de confraternização. Então vocês têm um poder de estar presente em 2 situações que o ser humano vivencia ao máximo e sente ao máximo na vida dele. Então, parabéns por vocês terem tanta excelência para poder transitar na vida do ser humano, de vários, já milhares, com tanta excelência. Parabéns. Obrigada. E é uma constância, viu, gente? A questão de quando eu comecei até hoje, para continuar o mesmo padrão, não é fácil. E essa responsabilidade que você acabou de me dizer, que a gente está presente em momentos, isso é muito importante. A gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer uma torta para o seu aniversário e essa torta tá perfeita. Porque é o seu momento, é o momento que você está vivendo. E o doce é até para quem está triste. E eu tenho uma cliente que fala que nós fomos essenciais na recuperação do luto que ela passou. Ela perdeu a mãe, são 2 irmãs, e elas vão lá hoje tomar café todos os dias. Eu sei quem é. E fala pra gente o seguinte: se não fosse vocês, o amor, a compreensão, nos ouvindo, o que seria de nós? Então, a confeitaria não é só o doce perfeito, a confeitaria hoje é além, né? Então, se as pessoas não aprenderam a ser mais humanas com a pandemia, eu acho que não aprende mais. Sim. E a gente encerra o Garra Podcast toda vez com uma pergunta para o convidado, que é uma frase. Você disseminar uma frase aí que chegaria em todo ser humano vivo hoje do mundo, o racional, que te ajudou e também, com toda certeza, poderia ajudar essas pessoas. Qual seria essa frase quando eu te pergunto? Uma frase seria o seguinte: ninguém pode começar agora e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar de novo e fazer um novo final. É isso, essa é a jogada. Eu acho que escute a sua intuição, deixe o seu brilho chegar, seja humilde, escute Deus, viva a presença de Deus, de fato, e recomece. A gente tem que recomeçar sempre, a gente sempre tem que dar um passinho para trás se for preciso. Não somos perfeitos, né? Ai, se fosse. Então, eu acho que a gente tem que começar de novo, porque voltar para trás não tem como, mas tem como começar hoje. Então, vamos começar hoje, fazer tudo diferente, fazer o bem, ser pessoas íntegras, e o resto é com Deus, né? A gente colhe o que a gente planta e a gente está nessa terra para disseminar amor, né? E estamos aí para que todos deem o nosso espaço, tenham carinho, sejam bem recebidos, e a gente gosta dessa troca de ideia, troca de carinho, e a gente está lá para isso também. Vivencie sim, então, que é a confeitaria, né? Não é. A confeitaria tem uma essência, e essa essência, se Deus quiser, ela nunca vai se apagar. Show. Muito obrigado, Vanessa. Eu que agradeço, meu retorno. Muito obrigado. Um abraço também para a Carla, toda a equipe da confeitaria e para todos, né? Que ainda não foi, vão lá. Vai conhecer, e a gente também não pode deixar, né, aqui de agradecer os meus funcionários que dedicam. Tem muito de mim neles, e eu fico muito feliz de estar vendo assim que a gente está acrescentando alguma coisa.
E eu devo muito a eles, cada um dos meus funcionários. E agradecer também a minha família, que é meu suporte, né, meu companheiro, minhas filhas. Então, graças a Deus, estamos numa fase muito boa, só com coisa positiva. E que eu acho que está dando para refletir onde eu chego, está dando para refletir, né, no olhar. Então, Adianta numa frequência muito alta, a frequência do amor. Boa. Então, eu quero agradecer aqui todo mundo que faz parte, inclusive meus clientes, Sim. né? Cada um deles que, em toda data, tá lá presente, é até engraçado, todo ano, que vão lá tomar um café, ou que pedem no delivery, obrigados, né? A confeitaria não seria a confeitaria da Vanessa e também da Carla, se não fosse cada um, né, de vocês. Show. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso 3º episódio com uma história maravilhosa. Parabéns, Vanessa. Com a nossa querida Vanessa Pena, ou a Vanessa da confeitaria. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Vai lá no Instagram também, segue Garra Podcast. São histórias, essa é a nossa essência. Histórias inspiradoras de empreendedores para ajudar outros. Porque o empreendedor precisa do outro empreendedor. Sempre.